E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Teve um debate, posso nem dizer que é um debate, mas uma conversa, né, com o pastor Leandro Quadros, pastor Ivan, tá, que é da Assembleia, o pastor Juliano Fraga, no seu canal, Fora da Caixa. E nesse diálogo, né, sobre devemos guardar o sábado, ou seja, devo guardar o sábado hoje? Então, essa discussão ela é bem interessante porque traz para nós, né, um conhecimento maior sobre se devo ou não. Haja vista, né, que a maioria dos cristãos ou do mundo cristão hoje não guarda o sábado. Não observa o sábado como dia sagrado, que deve ser adorado, respeitado, um dia santo, sagrado, como o sábado era para os judeus e ainda é para muitos dos judeus, certo? Mesmo os judeus messiânicos que aceitam Cristo, ainda a maioria tem como um sábado, como um dia de guarda, um dia de repouso e tudo mais. Vamos ver, né, alguns argumentos deles aqui e também colocar as nossas opções, né? Então, o pastor Juliano Fraga aqui foi muito tranquilo, né, nessa conversa, esse diálogo foi muito produtivo, tanto o Leandro, né, quanto o pastor Ivan, muito, assim, respeitoso, tá certo? Ambos vão defender pontos diferentes, como o adventista, o pastor Leandro Quadros, vai defender a importância, né, da observância do sábado, enquanto o pastor Ivan Santos, vai defender aí que não há essa necessidade de observância do sábado. Então comente aí o que o sábado representa para você, se ele é importante ou não, como que está sendo, tá bom? Eu já tenho falado que para mim o sábado é um dia muito importante, agradeço muito a Deus por ter observado o sábado durante a minha vida. É desafiador, certo? Mas é um benefício hoje ainda para nós, né? Vamos ver, o pastor que dá a palavra, né? O pastor Juliano, para o pastor Leandro Quadros começar, ele faz uma observação bem interessante. Vamos escutar aqui. A guarda do sábado é um mandamento vigente hoje para o cristão. O cristão deve guardar o sábado. O senhor tem um tempo aí de uns 5 minutos. Perfeito. O que o senhor precisar. Fica à vontade. Qualquer coisa, pastor, me corte aqui, tá Sem bom? problema, a gente puxa o paletó. Pode puxar, não tem problema. Primeiro lugar, queridos pastores, é muito importante para entrarmos nessa discussão. Vamos imaginar, né? 3 caixinhas, né? A caixinha da justificação, da santificação e da glorificação. Nós não podemos colocar o mandamento do sábado e nenhum dos 10 na caixinha da justificação, porque aí nós vamos ter um problema, uma heresia, né? Então, essa discussão que eu vou ter aqui saudável, né, com o pastor Ivan, na nossa perspectiva adventista, faz parte da vida da santificação. Então, justificação é pela fé, Efésios 2, 8 e 9. A obediência a qualquer um dos mandamentos é o resultado de um coração convertido. Então, colocarmos o sábado na caixinha da santificação, não da justificação, porque senão nós entramos aqui num problema que não tem solução, né? Então, por que nós cremos, queridos pastores, que o sábado ainda é vigente? Não como meio de justificação. É por causa especialmente da origem, né, do sábado e das funções que ele desempenha, tanto antes do pecado quanto depois do pecado. Então, por exemplo, a origem do sábado, por ser uma origem edênica, né, em Gênesis 2, 1 a 3, nós entendemos, eu vou ler aqui o texto, que diz assim, Gênesis 2, 1 a 3, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então o que nós vemos aqui, pastores, que o fato de Deus descansar, não que ele estava cansado, né? Isaías 40, 26 a 28, diz que ele não se cansa. Mas o fato dele cessar as suas atividades, nós vemos aqui que ele ensina a observância do sábado, não de uma forma preceitual, mas pelo exemplo dele. E nós cremos que tanto o exemplo dele é tão forte quanto as suas ordens expressas. Então, quando Deus separa o 7º dia e nele descansa, no sentido de cessar, ele está dando um ensinamento para nós aqui, antes do pecado, de que ele separou um dia especial para a humanidade não esquecer de que ele é o Criador. Então, o pastor Leandro Quadros, ele vai dizer o seguinte, que o sábado, ele deve ter 3 caixinhas, né? Esses 3 caixinhas, ele deve ser colocado
não na caixinha da justificação, mas da santificação. A glorificação nós entendemos que é quando Jesus voltar, onde nós seremos revestidos da imortalidade, corpo perfeito, vamos ser como Adão e Eva lá no início, sem pecado, sem nada, e adoraremos o Senhor para sempre. Então o sábado seria parte da nossa santificação. Tanto o sábado quanto todos os outros mandamentos, né? Eu não posso ser um seguidor de Cristo e continuar matando, roubando, prostituindo, coisas assim que parece não são coerentes, embora pessoas ainda hoje mesmo em prostituição e muitas outras atividades, né? E condutas que, ao nosso ver, não são dignas, né? Ou seja, não estão de acordo com os preceitos divinos, ainda as pessoas se julgam cristãos e que acham que não tem a menor importância estar nesse caminho, tá bom? Então o pastor também coloca aí que o sábado ele nos remete à criação, quando Deus cria o homem, então ele faz 3 coisas: ele descansa, ele abençoa e santifica. Então o sábado é um dia especial da semana porque ele vai ser esse dia maravilhoso. Agora o pastor Ivan vai colocar alguns pontos e por que ele acha que ele não deve guardar o sábado. Vamos ver aqui qual é o motivo, né? Que ele diz, olha, o cristão não deve observar o sábado por esses motivos, tá? Vamos ver aqui o que ele tem a dizer. Razões básicas, considerando todos esses detalhes que eu apresentei, razões básicas pelas quais creio piamente que o cristão não tem a obrigação ou o dever de obedecer ou guardar o sábado. Primeiro, o sábado foi dado para Israel. Êxodo 20, ou melhor, Ezequiel 20, do verso 12 e 16. O sábado é um sinal entre Deus e Israel, e não entre Deus e a igreja. 2. Estamos sobre uma nova aliança e dispensação. Hebreus, capítulo 8, do verso 6 ao 13, deixa claro, é uma nova aliança. Não é a antiga aliança recalchutada, é uma outra aliança. 3. Não estamos sob a lei, e sim sob a graça, né? É o que nós vamos encontrar em diversos textos, como Romanos, capítulo 6, verso 14, Gálatas, capítulo 4, verso 5. E 4. Não há o 4º mandamento do Novo Testamento. Essa é uma questão muito importante. Enquanto nós encontramos a repetição de todos os mandamentos que encontramos no Decálogo, no Novo Testamento, nós não temos a repetição da ordenança em relação ao sábado. Isso nós não encontramos no Novo Testamento. 5. Não podemos ser julgados pelo sábado, isto é, pelo fato de não observarmos o dia de sábado, de não o guardarmos. É o que encontramos claramente em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. E 6º e último, eu vejo que a observância do sábado hoje, conforme foi instituído na lei, né? Conforme nós vamos ver ali em Êxodo, capítulo 20, e diversos outros textos, é impossível, o contexto social em que vivemos hoje, nós observarmos o sábado conforme ele foi prescrito no Antigo Testamento. Então, assim, ninguém observa o sábado conforme o texto, o mandamento, determinou que fosse observado. Muito bem. Veja só aqui os detalhes que ele colocou, né? Então, veja só, olha, ele fala que, primeiro, né, isso foi dado para o povo de Israel, somente o sábado, então não tem necessidade de guardar o sábado, porque foi dado para o povo de Israel. Então, se era para Israel, não tinha necessidade de o pessoal guardar. O pastor Leandro vai citar também Isaías 56, quando ele fala que os gentios, né, o eunuco, o estrangeiro, todos aqueles que vierem me adorar, terão um lugar na minha casa. Minha casa será casa de oração para todos os povos. Então, Deus tinha intenção que todas as pessoas aceitassem, né, o judaísmo, digamos assim, e viessem oferecer o sacrifício, eles seriam aceitos e estava tudo certo se isso acontecesse. Ele vai colocar, então, que isso fazia parte da aliança antiga, da nova aliança, não tem necessidade de guardar o sábado. Ou seja, como ele acha que, aí no caso, né, é somente o sábado que sai fora do esquema. Todos os outros mandamentos são importantes, a observância, é claro, né? O único ponto de discussão entre todas as igrejas
é o quarto mandamento, que nenhuma igreja vai dizer que devemos guardar, ou não precisamos pensar que o adultério está livre, pode adulterar à vontade, isso aí é coisa do passado, né? Tem até aquele texto que fala que o fim da lei é Cristo. Então, se o fim da lei é Cristo, ou seja, não tem mais pecado, pode adulterar e nem existiria mais adultério, mentir, roubar, tal, né? E ele vai dizer que nós não estamos sobre a lei, mas sobre a graça, tá? Então, e tem essa questão, né? Olha, então, não estamos sobre a lei, estamos sobre a graça, mas isso, né? Não estamos sobre a lei, vai eliminar a lei, né? Se eu não estou sobre a lei, mas sim sobre a graça, porque a lei, para mim, dizia o seguinte: olha, tem que matar o cordeiro, oferecer o sacrifício, etc. Não estamos mais dependendo dessa lei de ordenança de animais, mas sim do sacrifício de Jesus. Agora estamos sobre esse mandamento, sobre essa regra que é a graça através do sangue de Jesus, e aí por diante, né? E o quarto ponto que ele diz que não há o quarto mandamento no Novo Testamento, mas não há o quarto, não há o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, tá? Não existe referências que falam que não devemos ter ídolos, etc, tal, mas não tem o texto claramente como está no Decálogo. Tem um texto de Marcos que vai dizer: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, etc. Ele já dá a atacada dos 6 de uma vez, um verso só. Tá? Ele não diz não cobiçarás lá, fala, o texto é maior, mas ele não cobiçarás, ou seja, nenhum dos 4 primeiros mandamentos se encontram, nem que seja resumidamente, no Novo Testamento. Por exemplo, não terás outro Deus diante de mim. Não existe essa frase. Não dirás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não existe essa frase, tá? Existem conceitos que você vai ter que apresentar para entender que isso está errado, tá? Então, dizer que o quarto mandamento não está no Novo Testamento, também como o dízimo, também não está uma lei sobre o dízimo. Há referências, né? Vocês dizimam isso, mas deve fazer isso também, mas não deve esquecer da misericórdia, etc. Então, isso é importante salientar, tá? Mas não sempre é falado que o quarto mandamento não tem a repetição dele. Exatamente como não tem os outros demais. E se você usa o argumento para levantar, né, os outros 3 mandamentos, o mesmo argumento que você usa para os outros 3, né, os primeiros 3, você não quer usar para o quarto mandamento. Então, isso é para mim, um pouco estranho, tá? Mas tá tranquilo. E não podemos ser julgados se não guardamos o sábado, dias e festas e coisa mais, né? E uma coisa até que ele fala interessante, que é impossível observar o sábado no contexto de hoje. É impossível observar dentro da regra que eles fizeram. Eu até coloco essa impossibilidade, eu acho que é quase de todo o mandamento. Não cobiçarás, por exemplo. Vez ou outra, às vezes você, lá no ultimamente, nem que seja de algum segundo, você às vezes gostaria, certo? Uma cobiçazinha ali, né? O orgulho, por exemplo, às vezes surge aquele orgulho santo, que não existe orgulho santo, tá? Então, Jesus vai dizer dos mandamentos: não adulterar não é apenas se deitar com a pessoa, é você desejar outra pessoa. Então, tanto homens quanto mulheres, o homem pode ver uma mulher bonitona, cheirosona lá, etc, não sei o que, passou na rua, viu na televisão, no filme, e pode ter sentimentos ali, né, que não são corretos ali por alguns segundos, tá? E a mulher também pode ver um homem bonitão, masculoso lá, tal, ou seja, do estilo que ela gosta, porque tem mulher que gosta de homem fortão, tem mulher que gosta de homem normal, outra gosta de um gordinho, de um tal, né? De um safado, de um tal. Então, isso aí às vezes, tá, por um instante, a nossa cabeça vai dar uma viajada. Então, todo ser humano, na sua fraqueza, ele não consegue, talvez, né, observar completamente os 10 mandamentos. É por isso mesmo que Jesus veio e morreu na cruz. Então, ele veio para salvar a mim, que não guarda o sábado perfeitamente, o outro que não, né, às vezes ele pega um troco ali, o cara deu R$1 de troco a mais, ele põe no bolso e vai embora. Depois, puxa, por que eu fiquei R$1? Não ia fazer a menor diferença, não vai enriquecer, não vai empobrecer, cara, mas sabe aquele vacilo que você faz de um segundo? Então, às vezes a pessoa comete esse tipo de coisa, tá no trânsito ali, o camarada te fecha, fala um palavrão, ponto, já ferrou, entende? Então, como ser humano, eu digo, não é só o sábado, mas todos os mandamentos, dentro da perspectiva de Cristo. Ele diz, se você odiar seu irmão, você já matou ele, só de eu não gostar da pessoa. Então, para você ver que a coisa é bem mais embaixo, né? Eu não suporto aquela pessoa.
Não quero ter contato com ela. E é claro, se a pessoa quer o teu mal, vai te perseguir, você na presença dele, você corre perigo, né, da sua integridade. Então, é claro, como Davi e Saul, cara, não tinha como Davi ficar com Saul, mas de forma alguma Davi ia levantar a mão contra Saul. Mas não dava para ficar junto. Então, mas o problema não era Davi, era Saul. Tá? Então, e Paulo vai dizer, dependendo de você, tenha paz com todos. Mas às vezes nós não gostamos, um não gosta da sogra, outro não gosta do sogro, não gosta da cunhada, não gosta do tio, não gosta de fulano, não gosta da pessoa do serviço, queria que se explodisse para lá. Ou seja, qualquer sentimento nesse âmbito, você está transgredindo a lei em partes, tá bom? Então, e é claro, guardar a lei conforme o pensamento fariseu, tá? Fariseu, não posso andar, não posso ir, não posso vir, não posso carregar, não posso fazer nada. Dentro dessa perspectiva, você não pode nem andar, porque você vai carregar o seu próprio peso, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos frito, assado e cozido, tá? E tá em maus lençóis. Mas por isso que eu concordo com ele quando diz, ó, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a lei que obrigava eu matar cordeiros, etc., não estou mais debaixo dessa lei, porque essa lei, lá em Hebreus vai dizer que o sangue de bodes e cordeiros não vai me salvar, mas sim somente o sangue de Cristo. E bem dito lá o pastor Leandro, que toda a nossa vida de obediência a Deus está dentro da santificação, não dentro da justificação, porque dentro da justificação só cabe o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? Bora lá ver mais um pouquinho do pastor Leandro. Quando ele ingressa inserido dentro do Adventismo, ele para ser batizado, se lhe disser, não é por rebeldia, é porque lendo eu entendo Perfeito. que não é um mandamento para a igreja. Vocês batizam ele? Nós não batizamos, pastor, por um motivo. Nós esperamos ele ter coerência com a fé dele, né? Porque se nós batizarmos, pastor, a pessoa, nós vamos gerar mais um desconforto, mais um malefício que um benefício. Nós preferimos dizer o seguinte, ó, continua assistindo aos cultos. Você aceitou Jesus como Salvador? Continua assistindo os cultos. Porque se batizar a pessoa, pastor, sem a doutrina, né? Por exemplo, você batiza alguém na Assembleia de Deus. Ele não aceita, por exemplo, o batismo no Espírito Santo. Veja só, então o pastor aqui vai falar dessa questão, né? Que como é que vai batizar alguém, certo? Alguém que vai para a igreja adventista e não vai guardar o sábado. Ou seja, imagine se alguém chegar lá para mim, eu vou me batizar, mas eu não sou casado, eu tenho 2 esposas, e ainda eu fico com a vizinha também, tá? Mas eu aceitei Jesus e tá tudo certo, tá? Ou alguém que vem para a igreja e fala, olha, meu trabalho eu trabalho com a prostituição, eu sou garoto de programa, sou mulher de programa, mas eu aceitei Jesus, tá tudo certo. Como é que vai batizar essa pessoa? E assim, o sábado dentro do adventismo, ele é algo muito importante, embora nem todo adventista guarda o sábado. Eu quero falar isso por quê? Porque tem alguns adventistas que estão na igreja, nem é disciplinado, a pessoa está ali, às vezes não consegue, trabalha um sábado, trabalha outro, ele está naquela luta para, às vezes batizou, veio guardando o sábado anos, mas de repente acontece alguns problemas na vida e ele não consegue, sei lá, por os motivos dele, certo? Então ele trabalha numa sexta-noite, ou ele vai na escola, ou ele, sei lá, faz alguma atividade que dentro do pensamento adventista, ou dentro do pensamento dessa compreensão bíblica, estaria equivocado. Mas ele continua da igreja. Mas sim, se a pessoa vai, olha, eu quero batizar, mas eu tô com esses problemas. Então, como que você vai batizar alguém? Mesmo na igreja, né? Qualquer outra igreja, a pessoa chega, olha, vou batizar, mas eu sou... como diz, né? Eu sou um ladrão, só que para me sobreviver, eu faço essa prática e aí tá tudo certo. Como é que vai batizar essa pessoa? Não tem como batizar. Então, para nós, como nós entendemos que os 10 mandamentos são importantes, não dá para batizar sem a pessoa ter esse entendimento ou esse conhecimento. Olha, eu preciso observar o sábado. Imagina um católico que não concorda com o Papa, que não concorda com Maria, com etc., com os dogmas da igreja. Como é que você batiza essa pessoa? Não tem como, né?
E por outro lado, por exemplo, tem pessoas que até no batismo dizem, não, eu concordo que vou ser fiel aos dízimos, oferta, tal, mas vai para a igreja e nunca devolve dízimo e oferta. Tá lá na igreja, e aí? Só Deus, no final das contas, que vai passar a régua e saber quem tá certo, quem tá errado. Entendeu? Vou colocar aqui mais uma vez o pastor Ivan, né? Para falar alguma coisa também, pra gente ver, né, a outra posição, se o sábado é o dia de observar ou não, tá? Para mim, o sábado é uma bênção. Durante toda a minha vida, eu nunca trabalhei o sábado para ganhos pessoais, eu vou trabalhar para mim ganhar, pagar a conta, etc. Nunca foi necessário. Já perdi empregos por conta disso, mas estamos aí, firme, tá? Graças a Deus, Deus tem provido para nós aqui, tá? Não é fácil, tanto na escola, estudei, fiz faculdade, não estudei na sexta-noite, não fui no sábado. É desafiador? É desafiador, mas é possível você ter certa coerência dentro dos seus princípios, entende? Melhor, né? Essas Claro, questões relacionadas à obrigatoriedade ou não do sábado, se aquele que não guarda o sábado, ele vai ser salvo ou não. Uhum. Eu achei muito interessante você falar, citando aí uma das obras de Ellen White, que ela se referiu ao sábado como um sinal, um selo de Deus, mas em um evento apocalíptico futuro, em um contexto escatológico, né? E não nos dias de hoje. Olha que interessante, eu tenho um texto aqui do livro de Ellen White, Os Primeiros Escritos, na página 33, onde o Ellen White ela tem uma visão, né? E de repente ela vê ali Cristo nos céus e a arca sendo aberta, as 2 tábuas da lei, 4 mandamentos de um lado, 6 do outro. E eu acho muito interessante quando ela diz que dentre todos os mandamentos tinha um que brilhava. Brilhava, né? Naturalmente, tinha que ser o sábado, né? E aqui nós temos, então, o sábado brilhando, dando a entender, pela visão dela, que o sábado tinha proeminência em relação até mesmo aos demais mandamentos. Então, eu particularmente vejo um problema aqui em dizer, a partir dessa perspectiva, que o sábado não implica em salvação. Haja vista, muitos adventistas pregam isso sem nenhum receio. Quem está fazendo essa afirmação de que aqueles que não observam o sábado por conta de não ter o entendimento correto são salvos, você está fazendo essa declaração, mas não é o que todos os adventistas dizem, e eu penso que, como adventista, eles estão corretos, com base nesse texto aqui, né, dentre tantos, né, de Ellen White, onde o sábado ele tem um destaque a mais. Ora, se o 4º mandamento ele tem esse brilho especial, quer dizer que ou ele é superior ou é no mínimo igual aos demais. Então, como pode um salvo, alguém regenerado que nasceu de novo, não obedecendo o sábado, um sábado que pede igualdade com os demais mandamentos, é como então aquele que vive constantemente adulterando, que vive constantemente na prática da idolatria, que vive constantemente cobiçando. Ou seja, todos os sábados, aquele salvo em Cristo, ele não obedece o 4º mandamento. Mas, segundo Ellen White aqui, o 4º mandamento, ele tem o mesmo peso que os demais mandamentos. Então, é muito difícil afirmar, sob a perspectiva adventista, que a não guarda do sábado não implica na não salvação da pessoa. Muito bem, né? Esse sempre é uma questão que é levantado, e porque a pessoa pensa, bom, o sábado implica em salvação. E a Ellen White colocou isso bem claro no nosso tempo dela. Para a igreja, vocês que entendem, vocês que obedecem, conhecem a vontade de Deus, o sábado, ele é tão importante quanto os outros demais. E a questão, eu vejo que a questão de ter o sábado brilhando mais do que os outros, porque esse é o único mandamento esquecido. Então, para a igreja, na visão da igreja adventista, o sábado, ele é muito importante. Ou seja, todos os mandamentos são iguais. Não há um mandamento maior que o outro, ao meu ver. O sábado não é maior que roubar, porque eu posso guardar o sábado. Se eu estiver roubando, eu estou também transgredindo a lei. Tiago vai dizer que, olha, a transgressão da lei, se você quebra um, você quebra todos. Até o pastor Ivan vai citar aqui, nesse caso de Tiago, o que acontece? Você tem 613 leis lá no passado, tal, que eles levantaram, né, do povo judeu. Só que, bem lembrado, né, que você deve lembrar, que dentro de 613 tem vários mandamentos específicos para mulheres, específicos para homens,
específicos para sacerdotes, específicos para reis. Se você não é rei, você não tem como obedecer. Se você não é sacerdote, não obedeceria. Então, para você, digamos, sobraria menos da metade, tá? Ou um pouco mais da metade de mandamentos que seria para você. Mandamentos positivos e mandamentos restritivos também. Faça, e outros mandamentos não faça, tá? Então, e é claro que muitos mandamentos desse, que era relacionado a cerimônias, etc., já ficou no passado, então também não tem por que guardar isso, tá certo? E quando ele cita, então, essa questão de Ellen White, do quarto mandamento brilhar mais, por quê? É um mandamento esquecido, e a igreja adventista e outras igrejas, poucas aí, os judeus, né, entendem que o sábado é um dia ainda que deve ser observado. É claro que Deus, irmãos, vai levar em conta o entendimento de cada um e vai cobrar segundo Deus. Eu não tenho como dizer, olha, quem não guarda os mandamentos hoje, ele conheceu, fulano conheceu, mas na mente deles está lacrado que o sábado não precisa. Para isso, para ele é ponto pacífico, não tem como mudar. Para nós, o sábado é o dia de guarda. Então, na nossa mente, é importante a obediência ao sábado, não para salvar, como o Leandro já colocou bem no início, faz parte da santificação, do crescimento espiritual, da adoração a Deus, faz parte também o quarto mandamento. Por quê? O quarto mandamento nos lembra, nos remete ao Criador. E lá em Apocalipse 14, 6, 7, etc., vai falar dos 3 anjos, vai dizer que, né, o primeiro anjo, né, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e temei aquele que é Criador do céu, da terra, do mar, das fontes, das águas, tudo. Pronto. Então, esse texto nos remete à criação, nos remete ao texto, o quarto mandamento, tá? E o Apocalipse não tem nenhuma citação completa ou direta de verso da Bíblia, mas ele sempre faz referências que você entende, subentende de onde ele está tirando essas informações. Então, para nós, o sábado é importante, tá? E como o Leandro Quadros vai dizer ainda, né, nessa conversa, Ellen White vai dizer que muitos, né, e nós sabemos, Jesus mesmo disse que há muitos em outros apriscos, tá? Muitos. Então, a maior parte dos salvos não está na igreja adventista. A igreja adventista não é exclusivista de pensar só nós vamos ser salvos, tá? Mas entendemos que a obediência é importante. E ao meu ver, como foi já levantado aí, somente no final, no decreto dominical, quando o sábado realmente for mostrado com toda a ênfase e quando o domingo for exigida a sua observância, é que vai ser a grande chave do problema. E até, eu acho que eu esqueci de colocar aqui, o pastor, uma citação dele, vou colocar aqui, bem interessante, que ele diz que o domingo não é dia de guarda. Vou pegar aqui, peraí. Então, assim, os aliancistas, em meio aos reformados, eles não observam o sábado estritamente, como o texto do Antigo Testamento determina, mas durante um bom período, e ainda hoje, né, muitos aliancistas observam o domingo, o que, ao meu ver, é pior do que observar o sábado, né? Porque nós não temos nenhum texto que venha orientar a igreja no Novo Testamento guardar o sábado, conforme o próprio professor concordou. Nós não temos essa ordenança, nós temos textos conforme esse que ele leu, né? Ali, que também se encontra em Mateus capítulo 12, verso 5, onde Jesus Cristo disse que até do sábado ele é Senhor. Muito bem, então você percebeu aí, né, que ele vai dizer, olha, não devemos guardar sábado nem domingo. É melhor guardar o sábado, ou seria, né, melhor guardar o sábado que o domingo, porque não tem uma lei, segundo ele, específica para guardar o sábado, muito menos uma lei específica para guardar o domingo. Então, não há... Isso aí, hoje muitos pastores têm chegado nessa conclusão. Por quê? Você não tem um mandamento para guardar o domingo, como dia sagrado, como o sábado. Então é melhor pular fora e dizer, olha, então já que a gente não guarda sábado, não guarda dia nenhum, porque esse é o fato que as igrejas não guardam o domingo, como guarda o sábado. É um dia de culto, tal, de celebração da morte de Jesus, mas, ou seja, não é um dia para celebrar como o sábado, né? Embora alguns, né, até a Igreja Católica, alguns bispos por aí, você vê eles falando que o sábado deveria ser guardado como... o domingo, né, deveria ser guardado como um sábado, né? Sendo obediente, descansando, para a família e tudo, essas coisas. Mas beleza. Bom, eu acho que é suficiente. Se você quiser ver todo na íntegra, é mais de quase 1h30, 1h40.
É só buscar aí na Fora da Caixa, tá bom? E assistir essa conversa ao longo aí para você entender melhor. Mas eu acho que para mim o sábado é maravilhoso, mas deixa aí nos comentários o que você acha do sábado, que efeito tem ele na sua vida, tá bom? Não deixe de curtir, compartilhar também e se inscrever no nosso canal se não for inscrito, tá bom? Grande abraço, fique com Deus.